O Parque Florestal de Monsanto é um espaço que encerra uma história que se perde na memória do tempo e que passou por muitas e profundas transformações até à sua configuração atual. Nascida das sucessivas metamorfoses geológicas e erupções vulcânicas que abrangeram toda esta zona há mais de 60 milhões de anos, a Serra de Monsanto conserva numerosos indícios de ter sido habitada desde a pré-história por diversas colónias de humanos que se abrigaram nas suas grutas e encostas. Por altura da presença dos romanos e para garantir o abastecimento da grande cidade de Olícipo, foi necessário alargar a exploração agrícola às férteis encostas da serra. Sob o domínio muçulmano, as suaves encostas passaram a ser espaço de olivais e principalmente de grandes searas de trigo. Depois da reconquista de Lisboa aos mouros, a Serra de Monsanto passou a ser propriedade da coroa, continuando a ser intensamente explorada no cultivo do trigo ao longo de toda a Idade Média para abastecimento da já populosa cidade de Lisboa. A partir da época de 500, a paisagem de Monsanto enfeita-se com algumas quintas e palácios de recreio. No século XVIII, é atravessada pelo imponente aqueduto das Águas Livres. E na segunda metade do século XIX, recebe diversas construções militares criadas para garantir um sistema defensivo da capital. Mas por que as terras férteis da Serra de Monsanto tinham sido tão exaustivamente exploradas na cultura de cereais ao longo de tantos séculos, as suas encostas começaram a manifestar sinais de grande esgotamento, acabando por levar à quase total desflorestação da serra. E foi assim, com as suas encostas praticamente nuas e agrestes, que a Serra de Monsanto entrou no século XX. O século que iria finalmente trazer-lhe a mais profunda e definitiva transformação. Desde Fialho de Almeida, que já em 1906 defendia a urgente florestação de Lisboa, às teses dos irmãos MacBride, que por volta de 1925 defendiam os seus conceitos higienistas num projeto de envolvimento da cidade por um vasto anel verde, que se sucederam os projetos para a arborização de Monsanto. Mas só em 1934 viria a ser consignado, através de decreto-lei, a criação do Parque Florestal de Monsanto. A construção do grande pulmão de Lisboa deve-se ao dinamismo de Duarte Pacheco e ao risco do jovem arquiteto Keilo do Amaral, a quem foi pedido o projeto de construção dos mais de 1000 hectares que iriam constituir o parque. E a grande obra foi inaugurada em 1938 com a cerimónia da plantação da primeira árvore pelo Presidente da República, Oscar Carmona. Com a serra praticamente nua e agreste, e a terra quase estéril pela intensa exploração cerealífica a que tinha sido sujeita durante séculos, o trabalho de arborização de Monsanto não foi fácil, todo ele feito manualmente, envolvendo muitas centenas de trabalhadores rurais, assalariados, soldados e até presos do Forte de Monsanto. O grande parque deveria ser cruzado por uma rede de estradas que os automobilistas pudessem percorrer agradavelmente, cortado por caminhos e espaços destinados ao passeio a pé e equipado com pistas apropriadas para ciclistas e para cavaleiros. Projetaram-se também grandes campos de jogos, esplanadas e restaurantes, miradouros, parques infantis. Mas do projeto inicial de Keilo do Amaral, praticamente só se realizaram os principais acessos, o grande viaduto sobre o Vale de Alcântara e o troço da autoestrada até ao Estádio Nacional. A maior parte dos outros equipamentos projetados nunca foram construídos, como o grande anfiteatro, o monumento memorial a Duarte Pacheco ou o moderno centro de desportos do Alto do Penedo. Logo a partir de meados da década de 40, o Parque Florestal de Monsanto começou a ser ameaçado pela ocupação de terrenos para construção. Em 1952, o centro emissor da RTP vem ocupar o local destinado ao monumento a Duarte Pacheco. Em 55, o quartel da Força Aérea instala-se na área prevista para o grande anfiteatro projetado por Keilo do Amaral para 6.000 espectadores. Em 57, no espaço destinado ao grande centro de desportos, é instalado o centro emissor da Força Aérea. E em 1962, imagine-se, são cedidos terrenos em pleno Monsanto ao Clube Português de Tiro. Ao longo de toda a década de 60, a pressão urbana nunca parou de crescer sobre os tentadores espaços de Monsanto, de onde se desfrutavam espantosos panoramas sobre a cidade, sobre o rio,
chegando mesmo a ser publicado em 1970 um decreto-lei que viabilizava a construção de alguns edifícios na Serra de Monsanto. Mas felizmente que no ano da Revolução de Abril, em 1974, aquele diploma foi integralmente revogado por outro decreto-lei que devolvia ao Parque Florestal de Monsanto a função que para essa imensa mancha verde tinha sido idealizada por Duarte Pacheco e que tivera no risco de Queiro do Amaral uma notável compreensão das prioridades ambientais e paisagísticas, proporcionar aos lisboetas o contacto com a natureza e o convívio com o ar puro, estimulando o gosto pelo desporto e o passeio a pé. Pela sua extensão e características, o Parque Florestal de Monsanto assume naturalmente uma posição de destaque no quadro das preocupações ambientalistas da Câmara Municipal de Lisboa, pelo que, através do seu pelour do ambiente e espaços verdes, tem desenvolvido os maiores esforços no sentido de ordenar e revitalizar esta importantíssima área verde, de forma a devolvê-la aos lisboetas com a dignidade e a dimensão que Monsanto merece. São exemplos desse esforço não só a recuperação das infraestruturas já existentes e a limpeza, valorização e manutenção das vias pedonais e áreas de passeio, como também e principalmente a criação de novos e modernos equipamentos de passeio e de lazer, como o Parque Recreativo do Alto da Serafina. Além de proporcionar uma ampla vista sobre Lisboa, o parque está equipado com restaurantes e esplanadas, parques infantis divididos por faixas etárias, um parque aventura e um concorridíssimo circuito de condução infantil, no qual as crianças, na alegria da brincadeira, vão aprendendo as melhores regras de civismo e de comportamento. Também se construíram e recuperaram novos miradouros e ajardinaram-se diversas áreas valorizando os espaços de passeio, como no Parque do Alto de Monsanto, onde, a par dos seus restaurantes e esplanadas, uma pista de radiomodelismo se tornou num grande motivo de atração. Anexo ao Centro de Ténis de Monsanto, também ele melhorado e revitalizado, o Parque Infantil do Alvito foi igualmente recuperado e beneficiado, melhorando muito sensivelmente as condições de estadia do crescente número de crianças que o procuram. E no Alto do Restelo foi entretanto criado mais um parque, o Parque Urbano dos Moinhos de Santana. Além dos dois moinhos, os únicos moinhos de vento em funcionamento na cidade, o parque dispõe de variadíssimos equipamentos lúdicos de lazer e de desporto, vocacionados para o recreio de todas as faixas etárias da população, apoiados num agradável restaurante e num repousante miradouro, desenvolvendo-se ainda no Parque Urbano dos Moinhos de Santana diversas atividades didáticas de educação ambiental. A educação ambiental é, aliás, uma área à qual a Câmara Municipal tem vindo a dar uma atenção cada vez maior, porque a melhoria efetiva da qualidade de vida urbana passa principalmente pela sensibilização da população para as questões ambientais. Uma sensibilização que deve naturalmente incidir na população mais jovem, em idade escolar, já que serão inevitavelmente os mais novos que, ao adquirirem práticas e valores ambientais corretos, virão a moldar o comportamento futuro da população e a assegurar assim, a longo prazo, sólidos resultados para uma sensível e imprescindível melhoria da qualidade ambiental. Nesse âmbito, a Câmara de Lisboa desenvolve um intenso programa de educação ambiental no Parque Florestal de Monsanto, denominado Monsanto Escola da Natureza, levando a cabo inúmeras ações e trabalhos práticos em colaboração com associações de defesa do ambiente. Uma atividade, entretanto, complementada pela recente criação do Parque Ecológico, uma área que ocupa 48 hectares e dispõe de um espaço para animais em cativeiro, 2 grandes açudes, um observatório e uma torre de observação e um moderno centro de acolhimento. Um conjunto de valências, de projetos e de atividades que fazem assim do Parque Ecológico de Monsanto uma estrutura moderna e permanentemente destinada à educação ambiental. E alargando esse objetivo educativo a todo o parque, a Câmara Municipal de Lisboa desenvolveu ainda mais o seu esforço no sentido de introduzir novas espécies representativas da floresta portuguesa, além de ter também introduzido diversas espécies de folha caduca, acentuando assim a diversidade paisagística e refletindo de forma evidente o evoluir das várias estações do ano, o que antes não acontecia. Atualmente,
está plantado em Monsanto mais de 1 milhão de árvores, representando perto de 200 espécies, a maior parte das quais têm sido preparadas nos viveiros municipais. Com a intensa cobertura florestal e o progressivo enriquecimento dos solos daí resultantes, a Serra de Monsanto depressa recuperou a sua antiga fertilidade, tornando-se rapidamente num ecossistema extremamente diversificado, tanto a nível da flora como da fauna, permitindo assim a fixação e proliferação de muitas espécies de animais. O principal objetivo do Parque Florestal de Monsanto é assim o de colocar à disposição da população do grande centro urbano de Lisboa um amplo espaço livre e arborizado que seja um local apetecível de lazer, de passeio, de prática de desporto e de aproximação da natureza. Mas só prolongando o tempo de permanência do utilizador no parque, aumentando o número de visitantes e criando boas condições de segurança, é que será efetivamente possível criar e consolidar uma desejável intimidade e cumplicidade entre os lisboetas e a imensa mata que constitui o grande pulmão da estrutura verde principal da cidade. Mas porque a cidade foi crescendo vertiginosamente, erguendo novos bairros, novas ruas e avenidas, mas esquecendo quase sempre a necessidade de se equilibrar esse crescimento com os espaços verdes e áreas ajardinadas, a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver nos últimos anos diversos projetos para corrigir esses erros sucessivamente repetidos ao longo de décadas. Através do pelour do ambiente e espaços verdes, a Câmara Municipal tem por isso vindo a criar novas áreas ou a ampliar outras que já existiam, nomeadamente na zona oriental da cidade, de forma a consolidar em Lisboa uma ampla estrutura verde principal que integrará o Parque de Alvalade, o Parque da Bela Vista, o Parque do Vale do Fundão e o Parque da Madre de Deus. O Parque de Alvalade, que se estende por uma área de 21 hectares situada entre as avenidas do Brasil, Gago Coutinho e Dom Rodrigo da Cunha, é constituído por duas zonas distintas. Uma com cerca de 10 hectares e meio, que corresponde à antiga mata de Alvalade, é densamente arborizada e dispõe de um centro de ténis, circuito de manutenção, parque de merendas e uma rede de caminhos pedonais. Com o objetivo de qualificar o Parque de Alvalade como amplo espaço verde, capaz de maximizar a utilização pela população e de contribuir para a melhoria da qualidade de vida naquela zona da cidade, a restante área de idêntica dimensão, que corresponde à antiga Quinta do Narigão, será brevemente alvo de uma intervenção que inclui um lago, anfiteatro ao ar livre com capacidade máxima para 6.000 pessoas, um polidesportivo, um campo de minigolf, bicicletas de aluguer, um parque infantil, uma rede de percursos pedonais, restaurante e esplanada, um espaço polivalente de vocação cultural e vários parques de estacionamento. O Parque da Bela Vista, situado entre a Azinhaga das Terezinhas, a Avenida Gago Coutinho e a Estrada NJ de Chelas, será dentro de pouco tempo um enorme espaço verde com cerca de 94 hectares. Cerca de um terço dessa vasta superfície, que engloba os 27 hectares iniciais do parque, está aberto ao público desde 1992, dispondo de um extenso relevado, polidesportivo e balneários de apoio, uma rede de caminhos pedonais, um miradouro e zonas de estadia. Atualmente está em curso o alargamento do Parque para Norte, na antiga zona do bairro do Relógio, com a instalação de um campo de golfe, estando também projetada a sua expansão para sul, no sentido do prolongamento da Avenida dos Estados Unidos da América, que contempla a instalação de uma rede de caminhos, a recuperação da edificação da Quinta do Pombeiro, bem como a plantação de algumas espécies arbóreas e arbustivas. No que respeita ao Parque do Vale do Fundão, que abrange uma área com cerca de 15 hectares situada entre as zonas I e J de Chelas e Marvila, está em execução um projeto de recuperação das áreas de estadia, do Parque Infantil e da zona de merendas, estando também projetada a ampliação do parque, que incluirá piscinas e um complexo desportivo com um campo de futebol. Quanto ao Parque da Madre de Deus, e embora seja um núcleo de pequenas dimensões se o compararmos com os restantes espaços verdes que constituem o Parque Oriental de Lisboa,
Os seus 5 hectares estendem-se agradavelmente pelo declive da encosta, albergando um parque infantil e um polidesportivo, circuito de manutenção, parque de merendas e zonas ajardinadas. Encontra-se atualmente em construção um anfiteatro ao ar livre, estando também projetada a instalação de zonas verdes qualificadas, dotadas de pequenos lagos e cascatas, bem como um pequeno jardim botânico de apoio às escolas. A estrutura verde principal da cidade de Lisboa abrange cerca de 1.300 hectares, ou seja, cerca de metade dos 2.500 hectares de toda a estrutura verde da cidade de Lisboa. Trata-se fundamentalmente dos grandes parques e jardins da cidade, compostos fundamentalmente pelo Parque Monsanto. Só o Parque de Monsanto tem mais de 1.000 hectares, que é compensado na zona oriental da cidade, com o novo Parque Oriental da cidade, cerca de 140 hectares, que compensa na zona oriental aquilo que tem sido a componente verde preferencial da zona ocidental de Lisboa. Estes dois parques, juntamente com o Parque Periférico, abrangerão toda a cidade, desde a zona oriental, pela zona norte, até à zona ocidental, de forma a configurar uma estrutura contínua que prefaça uma forma de organizar a cidade de Lisboa de uma forma organizada entre aquilo que são as estruturas magníficas das cidades mediterrânicas com os efeitos de organização e de estruturação verde das cidades do centro e do norte da Europa. Esta estrutura verde da cidade de Lisboa, de 2.300 hectares, corresponde a uma captação de 27 metros quadrados por habitante, o que significa que Lisboa, cidade atlântica, se configura entre as cidades mediterrânicas, onde o verde ocupa 10 a 14 metros quadrados por habitante, e as cidades do norte e do centro da Europa, onde encontramos captações de 40, 50 ou até mais de 60 metros quadrados por habitante. Esta característica de cidade atlântica que Lisboa tem é algo que teremos que fazer potenciar a nosso favor, e já estamos a fazê-lo, no sentido exato de transformar cada vez mais Lisboa numa cidade atrativa que faça valer, no quadro europeu e mundial, as suas vantagens comparativas. E o ambiente e a qualidade de vida são, segundo todos os indicadores, um dos fatores decisivos e de vantagens comparativas inquestionáveis que Lisboa hoje oferece e que cada vez oferecerá mais no futuro relativamente às outras cidades europeias e mundiais.